Olá! Iniciaremos nossa aula de hoje ampliando a discussão sobre as redes de proteção à criança e ao adolescente. Em seguida, discutiremos questões ligadas à prevenção e intervenção da e na violência na escola sob o olhar dos educadores. Então, a rede de proteção é o conjunto de entidades, profissionais e instituições que atuam para garantir apoio e resguardar os direitos de crianças e adolescentes brasileiros. Destacam-se nesse grupo representantes do poder público e da sociedade civil, como conselheiros tutelares, promotores e juízes das varas da infância e juventude. Também os defensores públicos, conselheiros de direitos da criança e do adolescente. Também integram a rede educadores sociais, profissionais que trabalham em entidades sociais, nos centros de referência da assistência social, nos centros de referência especializado de assistência social, policiais das delegacias especializadas, integrantes de entidades de defesa dos direitos humanos da criança e adolescente, entre outros. Um dos principais diferenciais entre a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, instituída no Brasil pelo artigo 227 da Constituição Federal de 88 e melhor regulamentada a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e a doutrina da situação irregular, que orientava a atuação do poder público em matéria de infância e juventude, à época do revogado Código de Menores de 1979, é, sem dúvida, sua preocupação com a plena efetivação dos direitos infanto-juvenis de maneira espontânea e prioritária, por parte do Estado, independentemente da situação jurídica ou psicossocial em que a criança ou o adolescente se encontram e ou da judicialização do atendimento. Se o Código de Menores era uma lei essencialmente discriminatória e segregacionista, voltada a uma parcela específica da população infanto-juvenil, os então chamados menores em situação irregular, e em razão disso, por vezes utilizada como instrumento de controle social, ao contrário, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei muito mais democrática, sendo destinada indistintamente a todas as crianças e adolescentes, estejam elas ou não na hoje chamada situação de risco ou em condição de vulnerabilidade. A destacada preocupação com a prevenção é mais um dos fatores que diferenciam o Estatuto da Criança e do Adolescente do revogado Código de Menores, pois o dever de agir do poder público é expresso no citado artigo 227 da Constituição Federal e melhor explicitado pelo artigo 4º da Lei número 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de não estar condicionado à presença de situação de risco ou de vulnerabilidade. Por essa razão, é preciso que se instale uma linha de ação da política de atendimento à criança e ao adolescente, idealizada pelo ECA, na implementação das políticas sociais básicas que, como é sabido, destinam-se indistintamente a todos e compreendem áreas estratégicas de atuação do poder público, como a educação e a saúde, que dessa forma devem investir maciçamente em ações voltadas ao poder público infanto-juvenil. Assim sendo, é absolutamente equivocado e despropositado, atentando inclusive contra o princípio da intervenção mínima, preconizado pelo ECA, vincular a atuação do poder público, nomeadamente na esfera protetiva, à aplicação de medidas que nada mais são do que a expressão de algumas das intervenções passíveis de ser realizadas na perspectiva de assegurar a crianças, adolescentes e suas famílias o pleno exercício de seus direitos fundamentais. As medidas previstas em lei
são apenas o meio através do qual algumas autoridades que atuam em matéria de infância e juventude, como a autoridade judiciária e o Conselho Tutelar, oficializam certos encaminhamentos efetuados aos órgãos públicos, encarregados do atendimento de crianças, adolescentes e seus pais ou responsáveis, não mais dando margem para sua omissão. Ocorre, conforme já discutimos, que o dever de agir do poder público no sentido da efetivação dos direitos infanto-juvenis não possui qualquer ressalva ou condicionante, não sendo assim dependente da aplicação de uma medida qualquer para ser realizadas, mas resulta da lei e, acima de tudo, da Constituição Federal, que impõe a elaboração e implementação com a mais absoluta prioridade de políticas públicas que obrigatoriamente devem estar à disposição de todos, ou daqueles que dela necessitem, como é o caso das políticas de assistência social. É apenas o apego que muitos ainda têm à concepção e à prática vigentes à época do revogado Código de Menores, em que, a rigor, não havia qualquer obrigação do poder público de atuar no sentido da efetivação dos direitos da criança e adolescentes, e toda intervenção estatal ficava, de fato, na dependência de uma determinação do antigo juiz de menores, que não permitia que muitos compreendessem que a tônica desde o advento do Estatuto da Criança e Adolescente é a desjudicialização e consequente desburocratização do atendimento, na perspectiva de dar-lhe maior agilidade. Como já foi dito, essa política não está condicionada à aplicação de medidas e deve ser universalizada. O que determina a atuação do poder público em matéria de infância e juventude, além da lei e da Constituição Federal, é claro, não é a aplicação da medida, mas sim a necessidade daquele que será o destinatário da intervenção. Essa intervenção deve ser dimensionada e, para tanto, planejada e executada com cautela, pois deverá haver profissionalismo e critério, de modo que o resultado possa surtir o efeito desejado. Vale dizer que, além do juiz não ser o gestor, não lhe cabendo indicar quem deve ser atendido ou não, de nada adianta a simples aplicação de medidas de maneira meramente formal, se estas não tiverem respaldo em programas e serviços capazes de atender de maneira adequada, qualificada e resolutiva os casos de ameaça, violação dos direitos humanos infantos juvenis. Também não é o juiz, logicamente, quem irá definir a forma como se dará a atuação do poder público, pois esta deverá ser naturalmente observada de acordo com os parâmetros técnicos e normativos. Isso também deverão ser aplicáveis à respectiva modalidade de atendimento, sendo a intensidade das abordagens e intervenções igualmente determinadas pelas necessidades específicas da criança, do adolescente ou da família atendida. Evidentemente que, em qualquer caso, o Poder Judiciário poderá ser chamado a intervir a partir do ajuizamento de demanda específica de cunho individual ou coletivo, sobretudo diante da omissão ou da recusa de atendimento por parte dos órgãos e setores da administração corresponsáveis. Mas, além da intervenção judicial, que não pode ser banalizada, se tiver de ocorrer, deverá ser na forma da lei, acompanhada da responsabilização civil e administrativa dos agentes públicos que se omitiram a prestar o atendimento que, como dito acima, tinham o dever legal
e constitucional de prestar de forma espontânea e prioritária. Lógico que não é necessário chegar a esse ponto, até porque o que realmente interessa é que o atendimento seja prestado com o máximo de qualidade e eficácia a todos que necessitem, e é perfeitamente possível que o poder público, a partir de gestões de esfera administrativa, se responsabilizem e se conscientizem de que todas as crianças e adolescentes, na forma da lei, têm direito à proteção integral, que há tanto tempo lhes foi prometida. Para que se obtenha êxito nessa difícil empreitada, como a própria lei evidencia, é necessário um amplo reordenamento institucional e o efetivo engajamento dos mais diversos órgãos e entidades públicas e privadas, que deverão se organizar internamente, planejar e articular ações, definir papéis e elaborar fluxos e protocolos de atendimento intersetorial e interdisciplinar que precisam contemplar alternativas e abordagens de modo a atender às mais variadas situações que surgirem, independentemente de sua natureza, gravidade ou complexidade. É importante lembrar e destacar que não é lícito ao poder público escolher quem irá atender ou não, optando pelo atendimento de casos de menor gravidade, menor complexidade, ou atender a todos de maneira uniforme, como se todos fossem iguais e pudessem ser resolvidos da mesma forma, sem a indispensável individualização. Como vimos, é dever do poder público promover a efetivação dos direitos de todas as crianças e adolescentes. E isso significa ir além do atendimento burocrático, do simples atendimento, pois denota que as intervenções estatais devem estar comprometidas com o resultado, ou seja, com a proteção integral infanto-juvenil, na mais pura e abrangente acepção da palavra. É fundamental, portanto, que a atuação do poder público seja para prevenir a ocorrência de situações que ameaçam ou levam à violação dos direitos da criança e do adolescente, seja para o atendimento dos casos em que a situação de risco já se encontra instalada e se materialize através de intervenções múltiplas, devidamente planejadas e executadas, com o máximo de cautela, empenho e profissionalismo, procurando solucionar o problema, seja no plano coletivo ou individual. Deve ser feito a partir de um diagnóstico criterioso e responsável, observadas todas as normas técnicas e jurídicas, assim como devem ser observados os princípios que regem a intervenção estatal em matéria de infância e juventude, a começar pelo que está disposto no artigo de número 100 do ECA. De modo a garantir sua eficácia e mesmo a sua legitimidade, tais abordagens e intervenções devem ocorrer no âmbito de uma política pública especificamente destinada ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias, que seja democraticamente elaborada no âmbito dos conselhos de direitos da criança e do adolescente e compreenda a multiplicidade de ações por todos os órgãos e entidades corresponsáveis. A existência de tal política pública, aliás, se constitui num verdadeiro pressuposto para que a promessa de proteção integral e para que a efetivação dos direitos a ela subjacente seja de fato cumprida. Haja vista que o atendimento realizado de forma improvisada ou desconexa por equipamentos e agentes que não possuem a estrutura e a qualificação técnica específica não apenas está fadado ao insucesso, como também pode agravar a situação da criança, adolescente ou família atendidas,
sendo inclusive fonte de novas violações de direitos. A intervenção do Poder Judiciário, quando efetivamente se fizer necessária, deve também ocorrer no contexto de tal política pública, até porque o Poder Judiciário e os demais membros do sistema de justiça da infância e da juventude devem a ela se integrar, articulando ações com a rede de proteção à criança e ao adolescente local, assegurando assim o atendimento integral à criança e ao adolescente atendidos. É importante frisar que, em matéria de infância e juventude, todas as abordagens e intervenções devem ser devidamente planejadas e justificadas, sob o ponto de vista técnico, de preferência, ponto de vista interdisciplinar, devendo ser executadas com o máximo de urgência, cautela e profissionalismo. Semelhante entendimento é fundamental para romper, em definitivo, com os vícios e os equívocos de ordem tanto conceitual quanto prática, que ainda levam boa parte dos operadores do sistema de proteção integral da criança e do adolescente a agir como se ainda estivéssemos sob a égide do revogado Código de Menores, permanecendo, por vezes, indefinidamente à espera de uma solução mágica dos problemas enfrentados, a partir de uma medida qualquer, aplicada pelo Poder Judiciário ou, em alguns casos, pelo Conselho Tutelar. Sem programas e serviços adequadamente estruturados e inseridos no contexto de uma política pública intersetorial mais abrangente, a simples aplicação de medidas por quem quer que seja, de nada irá adiantar para a solução dos casos de ameaça e de violação dos direitos infanto-juvenis. Por outro lado, se houver essa imprescindível estruturação, assim como a prévia definição dos mencionados fluxos entre os órgãos públicos corresponsáveis, não haverá necessidade alguma de vincular ou condicionar o atendimento a quaisquer medidas. Elas devem ser feitas de forma prioritária, sem prejuízo da realização das mencionadas ações de cunho preventivo, destinadas a enfrentar e erradicar os problemas em sua origem. Claro está, portanto, que antes de se falar em aplicação de medidas ou ficar na dependência destas ou do Poder Judiciário para agir, cabe ao poder público, por meio da implementação de políticas públicas intersetoriais específicas, criar as condições necessárias e indispensáveis para o atendimento especializado, seja ele de ameaça ou de violação dos direitos infanto-juvenis, independentemente do meio ou da forma como estes chegam ao seu conhecimento. Com isso, o atendimento em todas as suas dimensões e nuances será em muito agilizado e otimizado, assegurando o envolvimento de maneira coordenada, efetiva e eficaz de todos os órgãos e agentes corresponsáveis em benefício direto às crianças e adolescentes atendidos, aos próprios agentes e autoridades encarregados do atendimento e, em última análise, a toda a sociedade, que com as ações de prevenção e com uma intervenção estatal rápida e resolutiva dos casos que surgirem, não mais terá de conviver com as mazelas que o descaso para com essa área provoca. A superação da concepção e prática menorista, da judicialização indiscriminada e da dependência da medida para a intervenção estatal na seara infanto-juvenil é, assim, imprescindível para que o poder público cumpra de maneira efetiva e com a urgência e proficiência que a matéria reclama, seus deveres para com as crianças e adolescentes brasileiros,
finalmente atingindo os objetivos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Constituição Federal, de acordo com a doutrina de proteção integral que os inspira. Nunca é demais lembrar a lição do imortal Antônio Carlos Gomes da Costa, pedagogo mineiro, um dos principais colaboradores e defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente, que bem espelha o desafio que ainda temos diante de nós e que juntos devemos enfrentar e suplantar. Abre aspas. Quando o Estatuto foi sancionado, eu costumava dizer em minhas palestras, e continuo fazendo até hoje, que a sua implantação não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim uma longa, exigente e conturbada maratona. Ela não depende apenas das mudanças no panorama legal. Este é um processo que, para efetivar-se de forma plena, requer um corajoso e amplo reordenamento institucional e uma melhoria efetiva nas formas de atenção direta a partir de seus fundamentos. Fecha aspas. Discutiremos agora sobre as violências na escola, como prevenir e intervir no contexto escolar. Combater as violências que ocorrem no ambiente escolar é uma questão prioritária e urgente, dadas as proporções que o fenômeno tem assumido na atualidade e por ser esse um problema que compromete tanto o trabalho docente quanto a aprendizagem dos alunos. Os estudos teóricos apontam, conforme já discutimos nas aulas anteriores e também nos fóruns, que o termo violência é polissêmico. Ele tem muitos sentidos, múltiplos significados, o que o torna plural. E é por essas razões que alguns autores têm preferido falar em violências na escola, no plural. Conforme Misse, não existe violência, mas violências múltiplas, plurais, em diferentes graus de visibilidade, de abstração e de definição de suas alteridades. Optamos por uma concepção de violência que incorpore não só a ideia de violência física, de utilização da força ou intimidação, e que se materializa em atos e práticas materiais, duras, como classifica Charlot, mas também aquela que ocorre no plano simbólico, institucional e psicológico do fenômeno, motivo pelo qual será utilizada a expressão violências na escola, devido à pluralidade das dimensões envolvidas e às suas múltiplas manifestações. Na prática, o que se percebe é uma dificuldade muito grande por parte dos agentes escolares em lidar com esses conflitos, seja pela falta de mobilização dos envolvidos, seja por falta de conhecimento teórico adequado e de quais medidas adotar para esse tipo de intervenção e enfrentamento, o que sugere tanto a omissão dos educadores no que tange a intervenção pontual nos conflitos que presenciam, quanto denota que as condições de trabalho e de preparo técnico dos professores da escola pública não são condizentes com a complexa e desafiadora tarefa de educar os mais jovens. Partimos do pressuposto de que a violência que se manifesta na escola precisa começar a ser encarada como um problema de cunho pedagógico, passível de ser prevenido e enfrentado pela instituição escolar, e não apenas como um caso de polícia. Se a escola é um local de formação das novas gerações, as violências que se manifestam nesse ambiente representam por si só um elemento que demanda atenção especial no processo de socialização. Portanto, cuidar do tema significa trabalhar para desconstruir fontes de violências, bem como sua multiplicação em outros lugares e tempos, arriscando o hoje e o amanhã. Nos últimos anos, casos de violência relacionados às escolas têm apresentado cada vez mais notoriedade na mídia e na sociedade em geral, especialmente
em decorrência de crimes cometidos, a exemplo da chacina ocorrida no Rio de Janeiro, em uma escola municipal no bairro de Realengo, em 2011, que vitimou 12 estudantes. Tal violência se apresenta disseminada em diferentes países e com diferentes níveis de gravidade, chamando a atenção de profissionais da educação e de pesquisadores de diferentes áreas. Apesar da discussão sobre essa temática ser considerada recente no Brasil, tendo se iniciado aproximadamente no final da década de 1980, países como França, Inglaterra, Noruega e Estados Unidos já realizavam estudos sobre o tema desde os anos 1970. Para compreender a violência que ocorre nas escolas, se torna fundamental colocar em análise o que tem sido reconhecido e nomeado como violência escolar. Na literatura, têm sido notadas diferentes conceituações e representações enlaçadas por essa terminologia. Em alguns estudos, a violência escolar é caracterizada apenas como atos de violência física. Outros, no entanto, enfocam a violência verbal e as agressões, enquanto ainda há aqueles que atentam para o comportamento de oposição às regras e atividades escolares, a depredação da escola, os furtos e comportamentos antissociais. Há trabalhos que analisam a violência escolar como consequência de um processo que começaria na família e teria continuidade nos grupos e relações sociais pertencentes aos ambientes intra- e extraescolar. A descrença na legitimidade dos conteúdos e diplomas escolares também tem sido apontada como fator desencadeante da violência. Também temos a violência institucional, caracterizada pela violência política dos sistemas sociais, sob tutela econômica do capitalismo e pelas regulações institucionalizadas das relações sociais. Essas concepções parecem sugerir que a violência escolar tem relações com as condições estruturais da sociedade e também se caracteriza por apresentar especificidades oriundas da própria instituição escolar, ou seja, uma violência de origem endógena. Charlot e Debarbier são autores de destaque com conceituações relevantes para essa área. Para o primeiro, a violência escolar é categorizada em 3 diferentes níveis: a violência na escola, a violência contra a escola e a violência da escola. A violência na escola é aquela que se caracteriza por diversas manifestações que acontecem no cotidiano da escola. A violência contra a escola são atos de vandalismo, incêndios, roubos ou furtos do patrimônio. E a violência da escola consiste em todo tipo de práticas utilizadas pela instituição escolar que prejudicam seus membros, como, por exemplo, o despreparo profissional, a falta de estímulos, o conteúdo alheio aos interesses do aluno e do mercado de trabalho, também os preconceitos e estereótipos, o abuso de poder, dentre outros. Há estudos que apresentam ações de prevenção e enfrentamento da violência desenvolvidas pelo poder público ou pela própria escola. No estudo desenvolvido por Gonçalves Expósito, foi possível verificar que as ações do poder público implementadas com o intuito de prevenir e enfrentar a violência escolar são recentes e oscilam entre medidas de caráter educativo e da área de segurança. O estudo de Brandão Neto e outros aponta para uma intervenção voltada para adolescentes de ambos os sexos de uma escola pública do Recife, a partir de uma metodologia de círculos de cultura. Essa metodologia consiste em uma roda de conversa na qual todos têm a palavra, todos leem e escrevem o mundo. Nessa intervenção, desvelaram-se as diversas faces de manifestação da violência escolar naquele contexto: agressão física e verbal, ameaças,
violência simbólica e contra o patrimônio. E foram propostas pontualmente ações educativas e de articulação da rede local para a prevenção de violências. 2 estudos foram desenvolvidos em escolas públicas do estado de São Paulo. O estudo de CIA apresentou uma pesquisa sobre a avaliação da eficácia de um programa de intervenção com pais. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia dessa intervenção, desse programa, por meio de melhorias nos comportamentos e no desempenho acadêmico de escolares no contexto da sala de aula. O segundo estudo, de Figueiredo, apontou para a realização de um treinamento sobre sexualidade, violência e drogas com diretores e vice-diretores. O projeto apontado no estudo foi desenvolvido pela Secretaria de Saúde de São Paulo e contou com a realização de treinamentos sobre o tema da sexualidade, com 180 diretores e vice-diretores, que deveriam ter a tarefa de multiplicar esses temas à comunidade escolar. A avaliação dos programas de prevenção e enfrentamento à violência foi realizada com estudantes de diferentes faixas etárias, abrangendo desde o jardim de infância, desde a educação infantil até o ensino médio. As ações desenvolvidas por esses programas podem ser divididas em 2 grandes grupos. O primeiro, com ações que visam realizar alterações no ambiente escolar, como, por exemplo, alteração do clima organizacional escolar, implantação de ações de forma a promover uma cultura de paz na escola, inclusão de atividades curriculares para sensibilização e autorreflexão sobre as situações de conflito e a abertura das escolas aos finais de semana. O segundo grupo foi organizado com ações que visam realizar intervenções individuais, como, por exemplo, o desenvolvimento de um programa de orientação profissional com os estudantes, estímulo a reflexões filosóficas e a vivência de valores nas escolas. Também realização de treino de competências sociais e emocionais, registro da frequência de visita à enfermaria da escola, promoção de atividades para redução do comportamento de bullying e promoção de regras de convivência, habilidades sociais e intervenções individualizadas com os alunos. Podemos destacar também 2 estratégias de prevenção à violência escolar em escolas portuguesas, que foram desenvolvidas por profissionais de enfermagem e publicadas em revistas de enfermagem, educação e psicologia. Esses estudos caracterizam a violência escolar como um problema de saúde pública e sinalizam que, por esse fato, a violência escolar deve se constituir como uma prioridade de pesquisa. A ausência de profissionais como psicólogos, médicos e assistentes sociais é notável nos programas de prevenção à violência avaliados por esses estudos que acabamos de relatar e que foram realizados aqui no Brasil. A caracterização da violência como um problema de saúde pública tem encontrado eco nas discussões elencadas por agências internacionais, como, por exemplo, no Relatório Mundial sobre a Prevenção da Violência, elaborado no ano de 2014. Esse relatório analisa a situação atual dos esforços de prevenção à violência nos países e aponta para a intensificação de programas de prevenção, de legislações mais firmes, a aplicação de leis pertinentes para a prevenção, bem como a necessidade de serviços avançados para as vítimas de violência. Por meio dos estudos analisados, verifica-se que a implementação de programas de prevenção à violência em escolas pode ser mais efetiva se houver integração com as atividades cotidianas da escola e também maior tempo de planejamento, maior padronização de materiais e métodos e ainda que a violência escolar, que é multideterminada, seja analisada conforme as características da escola e da comunidade.
Tudo isso precisa ser considerado na implementação de programas. E esse programa deve se estruturar como prevenção, uma das características mais importantes na sua efetividade, assim como o clima da escola, da comunidade e a capacitação docente, que é o indicador principal na prevenção em situações de bullying. Os estudos que abordam o tema da prevenção e enfrentamento da violência em nível escolar ressaltam sua importância, na medida em que visam incentivar o estabelecimento de relações democráticas na escola, favorecer a convivência entre seus integrantes e também o respeito às diferenças. Em geral, as propostas de prevenção da violência nas escolas têm sido norteadas por iniciativas das próprias escolas, por instituições privadas ou por políticas públicas. Essas iniciativas vêm privilegiando diferentes aspectos. Ora propõem estratégias de formação, reflexão e treino em competências sociais direcionadas a estudantes, docentes e funcionários, ora são caracterizadas por ações que envolvem a articulação do binômio segurança e participação. Ações nesse sentido são caracterizadas pelo aumento de espaços de participação e interação da escola com seus usuários, como a abertura das escolas nos finais de semana e a incorporação da segurança pública na escola, como práticas de ronda escolar e palestras da Guarda Municipal. As estratégias exitosas, conforme Expósito, de prevenção da violência escolar tendem a assumir uma perspectiva holística, como perspectiva interdisciplinar, apontando intervenções em nível didático, individual e institucional, como também intervenções a partir do modelo de prevenção em saúde em nível primário, secundário e terciário, com os estudantes, docentes e seus responsáveis. Também há programas que apostam na promoção da reflexão e na capacitação de docentes e demais funcionários das unidades escolares. Em geral, as discussões mais atuais contribuem para fomentar o desenvolvimento de estratégias de prevenção e enfrentamento da violência escolar a partir do incentivo de práticas democráticas na escola e negociação de conflitos. As propostas centradas no cotidiano escolar apresentam estratégias direcionadas a alunos, docentes e seus responsáveis. Contudo, é importante pontuar que trabalhar relações democráticas na escola, apenas no decorrer da duração de um projeto ou de um programa de prevenção à violência, poderá surtir um efeito somente temporário e não de longo prazo. As intervenções precisam permear o dia a dia da escola, de forma recorrente, sistemática, como, por exemplo, estar inserida no projeto político-pedagógico da instituição. É importante que os programas de prevenção e enfrentamento da violência escolar ampliem a definição sobre as variáveis que podem constituir a violência, incorporando reflexões sobre a realidade concreta da vida de estudantes, de suas famílias e também questões de cunho político e ideológico. Outro fato importante se refere à falta de ênfase dada a questões como interdisciplinaridade e intersetorialidade como instrumentos que possam contribuir para o processo de prevenção e enfrentamento da violência escolar. A presença de equipes interdisciplinares dentro da escola, como fator de prevenção e enfrentamento a essa violência, torna o tema relevante e torna o debate contemporâneo. Por isso, é mencionado em tantos estudos. Além dos profissionais da educação e da saúde, não são citados outros profissionais que possam contribuir nesse processo. Vale pontuar que os programas de prevenção à violência escolar precisam estar contextualizados com a realidade local escolar,
na medida em que a violência deve ser compreendida a partir do contexto social e da cultura que a atravessa. Caso contrário, os programas de prevenção à violência poderão contribuir para segregar, para excluir, para marginalizar pessoas ou grupos que já são rotulados como diferentes. Caros pós-graduandos, caras pós-graduandas, estamos concluindo, em certa medida, nossas reflexões sobre a violência e a convivência na escola. Contudo, de modo algum, nossas discussões em torno desse tema estão esgotadas. Ao contrário, foi somente o início de muitas outras que virão. Conclamo a todos e a todas a experimentar o sentimento de que o percurso está iniciado. A partir de nossas discussões nos fóruns e da proposta dos projetos de intervenção, construímos conhecimentos, compartilhamos saberes e fazeres. Dessa forma, todos nós temos elementos para cumprir nosso compromisso ético como corresponsáveis pelo desenvolvimento das gerações que aí estão e pela luta sempre engajada por uma política pública de atenção integral às nossas crianças, adolescentes e jovens. Façamos, pois, a nossa parte com responsabilidade, sendo protagonistas de nossa história. Um grande abraço para vocês e até a próxima.